Batalha Cast de hoje é gigante e nossa conversa vai ser bastante proveitosa com ele. Alberto Freitas, coach de gigantes. Para mim, Beto, que é um amigo que eu estou entrevistando aqui hoje. Beto, muito bom tê-lo aqui, irmão. Tenho certeza que nosso papo hoje vai ser muito de gigante, sim. Uau. E como é bom estar aqui nesse dia, poder servir também no Batalha Cast. Quando você me convidou, eu falei, rapaz, vambora. Meu primeiro podcast, viu, Fernando? Legal, meu primeiro de muitos. Agora vão começar vários podcasts aí. E eu vindo pra cá, pra esse estúdio, tive boas lembranças, porque aqui também foi um período em que eu vinha todos os dias. Eu já trabalhei nesse prédio, numa agência de eventos aqui. E trouxe boas recordações. Quando eu cheguei ali, eu chegava e entrava, né? Hoje eu tive que fazer cadastro e tal. Mas é isso. E que bom poder estar te servindo aqui. E vamos para esse papo de gigantes. Então, cara, é isso aí. A gente sabe que você hoje trabalha como coach, né, ali na Febracis. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, Beto, eu queria que você me contasse como é que foi essa história de virar coach. Você já está me dando uma dica aqui que você trabalhava com eventos. Até você chegar a esse ponto, como é que foi toda essa história? Então, Batalha, eu vou resumir, mas assim, a minha história... eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de fazer, ganhar dinheiro, então eu sempre gostei disso, né? Com 11 anos foi meu primeiro trabalho. Eu morava do lado de um posto de gasolina, o dono de posto de gasolina convidou, eu tinha 11 anos, então aquele cara bonitinho ali, menininho e tal, falou, ó, vem pra cá, fica aqui no posto, serve chazinho, cafezinho, e ali eu comecei a ganhar dinheiro. Então, primeiro foi isso, eu sempre gostei de ganhar dinheiro, de ter meu próprio dinheiro. Com 17 anos eu saí da casa dos meus pais, eu entendi, fiz uma conta rapidamente, falei, nós somos 3 irmãos, eu era o caçula. Meus pais não têm condições de pagar a faculdade para 1, quanto mais para 3. Ali eu entendi que meu prazo tinha acabado, surgiu uma possibilidade de vir para Vitória, meus pais moram em Guarapari, e eu me agarrei a essa oportunidade, saí de casa, uma mochilinha nas costas, umas 2, 3 mudas de roupa, R$20 no bolso, naquela época R$20 valia alguma coisa, né? E vim, e nunca mais voltei para casa dos meus pais. E nessa trajetória, trabalhei como ajudante de obra, para morar dentro da obra. Durante o meu período de faculdade, eu sou formado em administração de empresas, minha primeira formação. E aí, eu trabalhava como ajudante de pedreiro e eu morava dentro da obra, para não ter que pagar aluguel, porque ou eu pagava aluguel, ou eu pagava a faculdade. E fui nessa jornada, dali dentro desse trabalho, fazendo faculdade, surgiu a possibilidade de eu vir trabalhar com eventos. Trabalhei por muitos anos dentro de uma grande empresa de eventos aqui do estado, chamada UIN, do meu amigo Cláudio Cardoso, que é um cara fantástico, que a empresa é nesse prédio aqui onde que a gente está hoje. E ali eu comecei a descobrir um pouco desse mundo de treinamentos. Através da UIN, a gente proporcionava, a gente trazia muitos palestrantes, pessoas conhecidas, e ali eu comecei a entender um pouco desse negócio de treinamento. Dos primeiros treinamentos que eu tive o prazer de participar, nós trouxemos, foi do David Camelot. Não sei se você já ouviu. Sim. O David Camelot, eu comecei a entender. Falei, cara, como é que o cara, que é um camelô, sai daquilo ali, já foi também, né? Então é sensacional, né? O cara que pediu dinheiro para comprar remédio para os filhos, pegou aquele dinheiro, investiu aquele dinheiro e não só conseguiu o remédio, mas conseguiu todo um tratamento e conseguiu sair daquela situação. E ali eu comecei a entender, falar, cara, tem algo a mais nisso tudo. Mas resumindo, depois disso tudo, eu morei 1 ano na África do Sul. Fui estudar inglês, fui enviado pela igreja, fui fazer missões e estudar inglês. Quando eu volto da África do Sul, me alocando no mercado, eu fui para o mercado imobiliário. Fui ser gerente de uma consultora, de um amigo, e com 4, 5 meses de resultado lá, a gente decidiu que valeria a pena e a gente montou uma imobiliária. E aí eu era sócio dessa imobiliária
Em 2011 para 12 a gente montou essa imobiliária e até 2015, 2016 a gente estava indo bem na imobiliária, ganhando dinheiro e tal. E no final daquele ano, de 2015 para 2016, a gente decidiu fazer um investimento muito alto. A gente decidiu fazer uma sede gigante, linda, maravilhosa. E aquela sede ali me trouxe uma grande dívida, porque o ano de 2016, reflexo de uma crise econômica que a gente teve, né? Quem lembra lá, que muitos chamam de crise da Dilma, o ano de 2016, aqui para Vitória, no nosso mercado imobiliário, ele parou. Ele praticamente parou, congelou. E nós começamos 2016, vindo de um 2015 que tinha sido mais ou menos, e com uma dívida gigantesca nas costas e sem vendas. Passamos janeiro, nada de venda, fevereiro, nada de venda, março, nada de venda, abril, nada de venda, e aí assim, estrutura emocional já não tinha mais, e acabou. Minha esposa, ela era gestora da empresa. E minha esposa começou a sofrer, a ter princípios de depressão. E eu, naquela situação de querer ajudá-la, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E nisso, uma amiga sugere para minha esposa ela assistir uns vídeos do Paulo Vieira, Dr. Paulo Vieira. E aí tem uma série de vídeos dele no YouTube, que estão até hoje esses vídeos. É outro Paulo, não é aquele Paulo que a gente conhece de hoje, é um outro Paulo. Mas eram 28 vídeos para uma vida abundante, uma vida transformada. Aí eu comecei a assistir aqueles vídeos. Só uma pausa. Então Por favor. foi ela que assistiu o vídeo, foi ela? Calma aí. A amiga sugeriu pra ela assistir os vídeos. Só que minha esposa, ela tem um perfil diferente do meu. Eu sempre fui muito alegre, otimista. Ela é muito racional. É preto no branco. Então, na cabeça dela, um videozinho na internet vai resolver meu problema? Não vai. Então, ela nem quis assistir. Só que o que eu fiz? Eu botava os vídeos no computador, no volume mais alto, pra ela ouvir. Eu falava, ela tem que ouvir esses vídeos. E aí, ela ouvindo os vídeos, né? Eu tava ouvindo em paralelo. Na verdade, eu tava ouvindo os vídeos e ela ouvia em paralelo. E aí, cara, aqueles vídeos começaram a mudar a minha maneira de pensar. E eu comecei a aplicar pouco daquilo dentro da empresa. Por quê? Esses 28 vídeos são princípios, são 28 princípios de vida. E eu comecei a aplicar aquilo no dia a dia, no meu negócio. Cara, aquilo começou a dar um resultado. Minha esposa, vendo aquele resultado, ela compra de presente o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, da capinha laranja lá, aquele que tem mais de 13 milhões de cópias vendidas hoje. E ela compra e me dá de presente aquele livro. Ela falou, você tá gostando tanto desse Paulo, que eu vou te dar esse livro de presente. E ali eu comecei a ler aquele livro, eu devorei o livro em uma semana, pegando muitos insights, muitas ideias e aplicando. Eu sou o prático. Eu pego uma coisa, eu vou levar isso para prática. Cara, se serve, vai dar resultado. Se não serve, eu não vou ocupar minha mente com algo que não vai me servir. E ali eu comecei. Ou seja, Fernando, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Nós estávamos quebrados, falidos. Nós estávamos devendo mais de 300 mil na empresa. Dívida pessoal, eu estava beirando uns 60 mil, sabe? Crédito negativado, cartão de crédito pagando o mínimo. E ali eu comecei a fazer aquele processo, comecei a mudar minha mentalidade, comecei a prestar atenção no que eu estava falando, mudar minha comunicação, minha maneira de pensar, de vestir, toda minha postura. E aí surgiu um evento do Paulo, de inteligência financeira. E eu, cara, não tinha dinheiro para pagar o cartão. Não tinha como, mas quando vi aquele negócio, aquele anúncio de um curso online, nunca tinha feito curso online, falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Só que quando eu fui ver o preço, eu não tinha dinheiro, não tinha como eu fazer aquele curso. Era R$3.500 o curso na época, um curso online em 2016, caríssimo. E aí eu fiquei martelando assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Até que um dia eu chego pro meu sócio e viro pra ele e falo, cara, eu tô acompanhando um cara. Eu expliquei pra ele toda a situação. Ele, não, eu tô vendo que você tá diferente e tal. Eu falei, cara, pois é, esse cara tá vendendo um curso e eu tô a fim de fazer esse curso. E aí ele vira pra mim e fala assim, não, vem cá, senta aqui. Me chamou na mesa dele, vamos ver aqui, vamos comprar esse curso.
Falou, vou comprar o curso aqui. Eu falei, cara, eu preciso de um cartão. Pedi um cartão de crédito emprestado. Ele, vou comprar aqui. Quando ele abriu o curso, que ele viu o valor do curso, ele quase caiu da cadeira. Ele assustou. Porque ele estava achando que era um curso de 100, 200 reais. Quando ele viu 3 mil e pouco, e aí, Fernando, eu não deixei nem ele pensar. Eu falei, parcela em 12 vezes. E ele parcelou aquele curso, comprou, e eu comecei. Eu comecei a assistir o curso. Eu lembro que eu pegava a caderneta, o Paulo falava assim, escreve 50 vezes. Cara, eu escrevia 150 vezes. O que eu não queria, o que eu precisava mudar na minha cabeça. Eu escrevia da mão, doer. E aí, comecei a fazer aquele curso. Isso foi dia 18 de abril de 2016. Final de abril já me veio uma ideia, uma grande ideia. E eu comecei a aplicar aquela ideia. Dia 1º de maio veio a virada, veio a primeira venda. O que eu fiz? E eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso aqui, de falar isso aqui. Hoje eu não estou mais atuando no mercado imobiliário, mas eu tenho muitos amigos que são do mercado imobiliário que viram minha trajetória, viram minha jornada. O mercado estava paralisado. Aqui, Vitória, Vila Velha, o Brasil de forma geral, o mercado imobiliário estava paralisado. Nós tínhamos alguns contatos de investidores que moram fora do Brasil, moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, e eu comecei a contactar esse povo. Eu comecei a ligar para eles, oferecendo. A gente estava com lançamento, eu comecei a oferecer para eles. Fernando, ligava para um, você é maluco, vou mandar dinheiro pro Brasil, o Brasil tá quebrando, não tem jeito mais. E eu ali começava a falar, não, sua leitura tá perfeita, o Brasil tá quebrado, só que agora é o momento de você mandar dinheiro pro Brasil. Porque agora você vai comprar na baixa. Agora você vai aproveitar, agora você vai pegar oportunidades. Se você pegar no hype, na alta, esquece, irmão. E aí eu comecei. E aí eu tomava um não aqui, tomava outro não ali, tomava outro não. Até que eu peguei e falei assim, cara, esses nãos, eles estão me trazendo informações. E eu comecei a entender por que eles estavam dizendo não. Que é o quê? A objeção. Então, quando eu comecei a responder esse não antes que o próximo me dissesse o não, a conversa começou a ficar mais leve. Até que eu cheguei em um investidor que já comprava com a gente e ele falou que não ia comprar, No final, estava convencendo ele de comprar 2 imóveis, lançamento, que a gente estava organizando. E aí, no final das contas, ele foi e comprou um. Comprou um imóvel. Depois de 4 meses sem vender, pensa uma venda dentro da empresa, o que virou? Aquilo virou festa, comemoração, o sino não batia não, badaladas, blá, 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 blá. E comemoramos e assinando, contrato assinado, perfeito. Fui para casa, agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado por isso. E eu sei que começa uma nova trajetória agora. No outro dia, eu acordo com uma ideia ainda maior. Se aquela ideia de vender para fora já foi uma ideia disruptível ali, de focar, investir, no outro dia a minha ideia que eu acordei foi ainda maior. Pego o telefone, ligo para quem? Ligo para esse cliente que comprou o imóvel. Lembra que eu falei que eu estava negociando 2 com ele? Quando eu liguei, ele falou, Beto, esquece, eu não vou comprar o segundo. Falei, calma, irmão, calma. Deixa eu te explicar o que eu quero. E aí eu conversei com ele, falei, cara, eu sei que você é um cara influente, você é muito conhecido aí fora. Eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você me apresente para os seus amigos. Eu quero que você me indique seus amigos. Cada pessoa que você trouxer e eu fechar negócio, eu vou te dar um percentual. Esse cara pagou 30% do imóvel dele com indicação. 30%. Ele ganhou 30% de cada indicação que ele me trouxe. Em 2 meses, uma imobiliária pequena que era nossa, em vista de grandes imobiliárias que tem aqui, em 2 meses a gente saiu de 0 vendas, para depois de 2 meses a gente já está batendo 14 vendas. 14 vendas de imóveis. Imóveis em torno aí de 800 mil. Então, faz a conta. Em 2 meses, cara, eu saí daquela dívida. Eu consegui chegar no banco, renegociar. Eu consegui ter dignidade novamente. E isso tudo por quê? Porque eu decidi mudar minha mentalidade. Eu decidi mudar a forma de pensar, mudar a minha forma de comunicar, mudar a minha forma de agir, mudar a minha maneira de ver o mundo. E aí o resultado vem. Então, resumidamente, eu entrei nesse mundo por conta de uma crise, por conta de uma falência.
E aí eu fui descobrindo tudo isso. Comecei a fazer essa jornada de cursos. Por quê? Cada curso que eu fazia, eu voltava de lá com a cabeça expandida. Sempre com o Paulo Vieira. Eu sempre fui nessa linha do Paulo Vieira. Eu comecei a fazer os cursos com ele, nem existia Febracis, né? O Paulo ele tem uma franquia chamada Febracis, que é Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. E na época que eu comecei a fazer os cursos, nem existia Febracis no Espírito Santo. Eu tinha que ir para Rio, São Paulo fazer os cursos. Eu voltava de um curso, aplicava aquilo dentro do meu negócio expandia, dobrava faturamento, triplicava, começava a expandir. Eu queria fazer o quê? Cara, se o negócio está dando certo, vou continuar. Ia buscar um novo curso, voltava do novo curso. Só que nessa de ir buscando esses cursos, muitas pessoas acompanharam a minha trajetória. Viram essa mudança da falência para de repente o cara tá bem, andando de carro zero, com dinheiro aplicado, com investimento. Então essas pessoas começaram a me perguntar: Beto, me ajuda, eu quero você, o que você está fazendo? Aplique em mim. Só que eu não tinha. E aí eu fui fazer o Formação em Coach. Quando eu saio do Formação em Coach, eu tenho uma lista de clientes para atender. E eu comecei a atender. Eu atendia, fazia a gestão da imobiliária de 8 às 18. E das 18 até 10 horas da noite, 11 horas, eu ia atender como coach. E aquilo começou a virar. Começou a virar até que eu falei: cara, é isso. O meu propósito de vida é transformar, é ajudar a pessoa a se transformar. Então não era mais o dinheiro. A imobiliária me trazia muito dinheiro. Mas não era só o dinheiro. Era ver uma família sendo impactada, ver relacionamento sendo restaurado, ver um empresário falido saindo da falência, mudando. Por quê? Eu falo hoje, Fernando, eu amo atender empresários. Por quê? Porque quando eu ajudo a alinhar a mentalidade de um empresário, proporcionalmente, esse cara está atingindo muitas pessoas. Sabe quantas famílias dependem da batalha? Sabe quantas famílias comem porque existe o grupo Batalha lá no norte do estado? Então, quando eu ajudo o Fernando a potencializar o negócio dele, o Fernando expande, são mais famílias que estão sendo abençoadas, a transformação, né? Exato. Então eu olho muito para isso. Transforma e a coisa expande. É bem legal isso. Então, eu não planejei ser coach, mas o coach me puxou para dentro dessa jornada. E hoje eu tô indo já para 8 anos como coach, atuando como coach aqui no estado do Espírito Santo. E tenho hoje mais de 2.500 horas de atendimento individual. Então, são mais de 2.500... São mais de 1.500 sessões de coaching individual. Legal. Isso tudo passando por famílias, empresas, negócios. E então, assim, é algo que eu gosto de fazer. E cada vez que eu faço, eu me sinto mais vocacionado a fazer, continuar fazendo. Hoje você faz parte do time do Paulo Vieira. Hoje eu faço parte desse time. Eu queria que você me falasse um pouco do Paulo Vieira. Se você já esteve com ele, já encontrou ele, quem é essa figura aí emblemática que faz tanta diferença na vida das pessoas, que a gente percebe, Perfeito. É perceptível isso, né? Você falou também do livro Poder da Ação. O livro Poder da Ação eu comprei ele no Rio. E aí quando eu peguei ele na mão, estava no Santos Dumont, meu voo 1 hora antes, e o voo é muito curto, eu consegui ler esse livro nesse trajeto e montei até um treinamento. Que bacana. Montei um treinamento do meu jeito. Ali, baseado naquele conhecimento. Naquele conhecimento. Foi logo quando ele lançou o livro, isso tem algum tempo já. Mas eu queria que você me falasse aí dessa ligação com o Paulo, um pouco do Paulo Vieira. Então, o Paulo, ele foi meu referencial, ainda. Hoje ele é o meu mentor, tá? Eu não só faço parte do time Febracis, mas eu contratei uma mentoria com o Paulo para desenvolver ainda mais essa área de treinamento e de coach. E o Paulo é um cara, assim, fantástico. Ele, como ser humano, como pessoa, o Paulo é um cara que eu acho que no futuro, talvez daqui uns 30, 40 anos, muitas pessoas vão falar
do serviço que o Paulo prestou, do legado que ele está deixando nessa sociedade. É um legado. E hoje a Febracis é uma instituição que o Paulo criou, e é um sistema de franquia, então nós estamos em todo o território brasileiro, nós temos unidades da Febracis, que é onde a gente replica os treinamentos que o Paulo criou, toda a estrutura, toda a parte que ele desenvolveu ali. O Paulo continua criando, continua inovando, continua fazendo, e o primeiro lugar que chega os treinamentos do Paulo é dentro da unidade da Febracis. Então eu faço parte hoje aqui da Febracis Espírito Santo, com os nossos diretores, a Carla, o Felipe e o Boaventura. E o Paulo, como que eu conheci, né? Eu conheci através do treinamento online que eu te falei. Naquele mesmo ano, eu fiz 4 treinamentos com o Paulo, em 2016. Eu estava falido. Quando eu comecei a coisa girar, eu fui investindo em mais treinamentos e mais cursos, e naquele ano eu fiz 4 treinamentos. E eu peguei a metodologia e continuei replicando, continuei atendendo como coach. Então eu atuo como coach há 8 anos. Desses 8 anos que eu atuei como coach, 5 anos e meio eu atuei por conta própria. Era eu, Beto, minha carreira, vambora. E há 2 anos e meio, a Febracis aqui do Estado do Espírito Santo, eles me convidaram para fazer parte do time, né? Então eu parei, analisei e falei, cara, pô, eu já tenho um nome, eu já tenho uma carreira. E eu vou te dizer que o que me levou a dizer sim para ser treinador Febracis foi o Paulo Vieira. Porque eu falei, cara, como treinador, eu acho que eu vou ter acesso ao Paulo, eu vou estar mais próximo ainda do Paulo. E assim aconteceu, Fernando. Então, assim, em 2 anos e meio, eu já tive 4 mentorias presenciais com o Paulo, de passar 3 dias junto com ele, com a Camila, que é a esposa, que é uma mulher fantástica. Todo ano a gente tem 2 convenções globais, né? Então, todo ano a gente vai, fica 3 dias imersão com Paulo e Camila dentro de um hotel. Eu não tinha essa possibilidade antes. Coisa que o grupo Black Belt do Paulo hoje, que é o grupo seleto que caminha junto com o Paulo, que é mentorado pelo Paulo, paga 220 mil para fazer parte desse grupo. Então eu sou treinador e eu recebo muitas coisas que o Black Belt também recebe. Por quê? Porque eu me coloquei nesse time, em fazer parte do time Paulo Vieira. Nos últimos 2 anos a gente trouxe o Paulo, né? A gente trouxe, mês passado o Paulo estava aqui em Vitória, e aí o Paulo chama os treinadores, ele tem tempo de mesa com a gente, então senta aqui, a gente ficou 2 horas no camarim, batendo um papo, até tem um vídeo meu que repercutiu, porque saiu nos stories do Paulo, porque os treinadores todos contando história ali, e na hora que eu fui falar a minha história, contar um pouquinho da minha história com o Paulo, a influência, a menina a videomaker dele entrou no camarim e gravou justamente a minha fala. E aí ele falou, eu quero que isso vá para os stories. Ele mandou ela postar. E aí repercutiu, muita gente falando, pô, agora você só quer fazer stories, só quer tá no vídeo com Paulo Vieira. Mas independente disso, a gente sabe que ele é um grande homem, hoje é um dos caras mais conhecidos no Brasil nessa área, nesse mundo coach. E tem muita gente, o Fernando, que por falta de informação, eu quero dizer isso, né? Falta de informação, ou às vezes até falta de cultura, acaba confundindo muito essa questão do que tá na internet aí, que a gente vê muita coisa na internet, e todo mundo acha que o cara que tá num palco, o cara que tá na internet, ele é coach. E não é, cara. Se a gente pegar o termo técnico, e a palavra em inglês, coach significa técnico. Eu sei que você é um apaixonado por futebol, assim como eu. Tô achando que você tá até assim, porque você ficou assistindo até tarde o jogo ontem. Começou tarde, né? Houve uma confusão. Foi ontem. Argentina e Colômbia, né? Teve um monte de confusão. Muita confusão, o jogo começou tarde pra caramba. Então, assim, o que é o coach? Se você assiste jogo de Copa do Mundo, você vai ver que quando passa o treinador, aparece coach, igual a gente tinha lá, coach Tite, coach agora Dorival. Então aparece a palavra coach. Coach é técnico. Então, ou seja, eu vou pegar toda a bagagem técnica que a gente tem, ferramental que a gente tem, para te destravar, para reprogramar crenças que você tem, que estão te impedindo de avançar. Tecnicamente eu vou fazer isso.
de forma técnica e emocional. O que a gente vê na internet, nos palcos, não é coach. O que a gente vê na internet, nos palcos, são trainers. Por quê? O trainer, ele é treinador de palco. O trainer, ele é o palestrante. Então, quando a gente entende a diferença de um coach para um treinador, isso muda totalmente o jogo. Então a gente passa a ouvir mais. Então o Paulo, antes dele ser treinador, e o Paulo é um grande treinador, o Paulo hoje tem feito evento em estádios. Ano passado colocou 33 mil pessoas no Allianz Parque. Esse ano a gente vai colocar, sei lá, umas 15, 20 mil pessoas lá em Fortaleza. Então o Paulo é um treinador de palco, mas o Paulo, antes de tudo, ele é um coach, ele é um técnico. E ele desenvolve muita metodologia, que é o coach integral sistêmico, que é o CIS que a gente tanto fala. Quando você falou do livro, O Poder da Ação, o livro O Poder da Ação, ele é a base do que é o CIS, Coach Integral Sistêmico. Dentro daquele livro, que são 7 capítulos... Então ali ele começa falando do acorde, você precisa estar acordado para onde você se encontra, como está a realidade da sua vida e aonde você quer chegar. Depois ele fala da ação, ele fala do foco, ele fala da comunicação, ele fala de você agir, ele fala para você crer. Não adianta nada você desenvolver tudo, mas se você não crer na sua capacidade, não crer no seu desenvolvimento, não crer em Deus, que Deus vai te ajudar nessa jornada. Então, o livro O Poder da Ação, ele é um resumo de um treinamento do Paulo chamado Método CIS. Nesse ponto aí que eu queria entrar. O Método CIS, eu percebo assim, muitas pessoas que eu conheço, amigos e tal, iniciaram ali uma mudança de vida, né? Uhum. E até coisas até mais profundas, né? Pessoas que estavam à beira da falência, à beira... De cometer até, sabe, suicídio. Tirar a própria vida, né? Tirar a própria vida. E você vê muita coisa ali que eu acho que é a porta de entrada de todo o treinamento da Febracis, é o método CIS, onde é investido a maior parte assim, do foco, né? Da Febracis é investido no método CIS. Eu queria que você falasse um pouquinho do método CIS. Perfeito. Então, o método CIS, ele eu não posso batizar isso como um curso, como um treinamento. Para mim, ele é uma experiência, sabe? Ele é uma jornada de experiência. Por quê? Se você pegar o livro Poder da Ação, eu vou te dizer que boa parte do que é falado no método CIS, ou seja, da teoria do método CIS, está dentro do livro, da capinha laranja lá, O Poder da Ação. Se você ler aquilo ali, você vai falar, uau, isso aqui é uma metodologia. Só que uma coisa é você saber, outra coisa é você vivenciar a experiência. Por que o método CIS é transformador, como você mesmo trouxe? Que você tem amigos que fizeram, viraram a chave. Tem amigos que estavam na falência, saíram da falência. Tem amigos que pessoas que estavam com pensamentos suicidas e de repente, tá vivendo, quer vida, quer isso, quer aquilo. Por quê? Porque o método CIS, ele é uma metodologia de experiência. Lá dentro do método CIS, as pessoas vão vivenciar coisas que elas nem imaginam que elas vão passar. Por quê, Fernando? Nós somos seres emocionais que temos razão. Nós temos a nossa emoção, ela governa muito a gente. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, de você ter controle das emoções, é você controlar a sua própria vida. Então, nós somos seres emocionais que pensamos. E não o contrário. Muita gente acha que nós pensamos e por isso a gente tem as emoções. Não. Primeiro nós somos emocionais. Quando a criança nasce, como é que ela se comunica com o mundo? É através da emoção. Claro. Ela chora pra tudo, porque ela quer comer, porque ela tá com sede, porque ela tá com frio, porque o alfinetezinho ali da fralda tá... Agora não é mais, né? Mas antigamente o alfinetezinho ele tava incomodando. Então, ou seja, nós somos seres emocionais que pensamos. E muitas das vezes a gente se baseia somente na razão, nos nossos pensamentos, e acha que isso vai resolver. Se isso resolvesse, ninguém mais procrastinava, porque a gente sabe por que a gente está procrastinando. E procrastinação não é racional. Procrastinação é emocional. É eu abrir mão de algo
em detrimento de outra. Então, no método CIS, a gente vai ter toda aquela teoria que está ali no Poder da Ação, naquele curso, naquele livro, só que de forma prática. Aquilo ali vai ser aplicado. Ou seja, muitas das vezes lá dentro do método CIS, o Paulo vai trazer um conteúdo sobre perdão. E aí ele vai passar 1-2 horas falando de perdão. Só que depois, meu amigo, ele vai te levar a experimentar o perdão que você nunca experimentou, de forma prática, de forma emocional. Você vai vivenciar ali coisas libertadoras. Não é de hoje que a gente tem testemunhos de pessoas que, como você falou ali, pessoas que estavam com pensamento suicida, ou seja, uma pessoa que está com pensamento suicida, ela está com sintomas de depressão. Cara, são inúmeras pessoas, são inúmeros relatos de pessoas que tinham todos os sintomas de depressão, que logo após o método CIS já não sentem mais. Só que mais do que isso, a gente já teve curas físicas. Por quê? Porque existe uma linha que estuda muito sobre a somatização das emoções, e tudo que a gente vai somatizando, aquilo ali vai reverter em uma doença no nosso corpo. Porque as nossas emoções, Fernanda, elas se alojam na carne. As suas emoções, as minhas emoções, elas estão alojadas na carne. Se eu tô com uma emoção ruim dentro de mim, ela vai se alojar em alguma coisa na minha carne, vai me trazer dor, vai me trazer desconforto, ou pode desencadear numa doença, num câncer da vida. Então, quando a gente entende isso e a gente resolve isso liberando perdão, aquela emoção que estava alojada, ela começa a se dissolver, ela começa a ser eliminada. E aí existem muitas curas físicas dentro de um método CIS, de uma experiência. Então, por isso que eu falo, o método CIS ele não é só um treinamento, ele não é um curso. O método CIS ele é uma experiência emocional de cura, de restauração, de libertação e mais, de reprogramação de crenças. Porque quando a gente identifica o que está te impedindo, o que te impede de avançar, e a gente vai lá com ferramentas e reprograma aquilo, vira a chave, né? Você sai de lá. A gente, lá no início da sua história agora, você fala o seguinte, que você fazia um treinamento, voltava, aí aplicava, ganhava dinheiro, voltava. E uma vez uma pessoa me perguntou, né? Você é vendedor, uma pessoa que vendia curso, tá? Vendendo curso, né? Ela me perguntou, como é que eu faço para vender curso? Eu tenho 2 pensamentos sobre treinamento, sobre essas coisas. Eu falei assim para ela, falei, como é que você vai fazer para vender? Falei, qual é a média de idade dessa galera que você atende? Média de 30 anos. Pergunta a ela, quantos anos ela vai viver? Vai viver até 80, até 90? Se for até 80, 50. Pega o valor e divide pelos próximos 80 anos, né? E eu sempre disse assim, eu sempre tive uma tese que vai bater em conta o que você falou aí. Eu nunca paguei um treinamento. Todo treinamento que eu fiz até hoje na minha vida foram as pessoas que pagaram para mim. Do mesmo jeito que aconteceu com você. Você foi lá treinar no Paulo. Exatamente. Você não pagou nada. Exatamente. Ele que te pagava. Você saía daqui, era caro, pegava avião. Mas depois, quando passava tudo, que você ia fazer a conta na régua, tava o valor do curso ali. Já tinha. Quanto que custa, Fernando? Quanto que custa para você investir 3.497, 2 meses depois você tem uma dívida de 300 mil quitada? Quanto que custou esse curso? Não custou, ele pagou. Entende? É exatamente o que você está falando. Ele pagou. Eu brinco isso muito com... Eu tenho um amigo do Adriano, que ele faz... um outro tipo de treinamento, no Rio também, um treinamento muito respeitado, que eu falo isso com ele. Cara, hoje a gente tem, né, a temática ainda de falar que nós somos banhados aqui por um oceano gigante, né? Isso aí. As pessoas estão com o costume ainda de... Às vezes nem enche o copo, né? Ela vai lá só com um copinho lá no oceano e traz lá para o mercado, né? Aquele copinho de conhecimento. Sendo que você pode chegar ali e encher uns 50, 100, 1000 caminhões pipa. Então a gente tem um conhecimento, hoje muito mais do que nunca. Você falou do David Camelot. Eu me lembro que quando eu fui assistir a palestra dele, foi lá no teatro da UFES,
Foi ele, Daniel Godri. Godri, isso aí. Eu não sei se foi... A gente que tava organizando. Você que tava organizando, olha só que legal. Eu fui, cara, ali assistir, né? Eu assisti o Godri, Daniel Godri. Então, assim, antes do Paulo, eu percebi muito que ficava em cima de palestrante. Isso aí. Esse conhecimento, né? Isso Dr. aí. Laí Ribeiro. Isso aí. Alfredo Rocha, Tamarins, tantos, muitos e muitos. E então, assim, eu naquele dia que eu fui nesse treinamento, tinha um cara que depois nós ficamos amigos, na plateia. Só que para mim, nesse treinamento, nessas duas palestras, foi uma via sacra. Eu estava no sul da Bahia, por acaso, de manhã, e vindo. E teve um acidente, eu tive que percorrer. Sei que eu cheguei lá, eu demorei. Cheguei lá, beleza. Eu compramos, foi eu e minha cunhada e tal. E tinha esse amigo no início da palestra levantou e foi embora. Depois eu perguntei a ele, mas por que você foi embora? Porque a empresa pagou, eu só fui lá para cumprir o horário. Eu falei, caramba, eu rodei tanto tempo. Só para estar aqui. Mas, sabe, então, mas depois você colhe os frutos. Isso aí. Que é importante. Treinamento, o treinamento hoje, ele assim, é um modismo, mas é um modismo bom, cara. É uma coisa boa que tá aí. Isso Tem aí. muita coisa na prateleira aí que a gente e assim, o que eu sempre falo, o Fernando, é assim, se você não buscar esse tipo de treinamento, sua mente vai atrofiando e você para de fazer novas conexões, sabe? É a mesma coisa no corpo. Cara, chega uma idade, eu tô fazendo 40 anos esse ano, e aí eu tô começando a entender que, peraí, depois dos 30, a coisa começa já... Opa, peraí, eu tenho que cuidar mais da saúde. Por quê? Eu quero viver 120 anos. Então, se eu quero viver 120 anos, eu tenho que parar hoje e começar a trabalhar o meu corpo. Então, é a mesma coisa. Se eu paro de ir à academia, o músculo vai atrofiando, ele vai diminuindo. A mesma coisa é para o treinamento. Quando eu falo de mentalidade, de você... E quando eu falo de mentalidade, são duas vertentes que você precisa fazer. Uma é ler, estudar. É curso, é livro, é vídeo. A outra é cuidar das suas emoções. E por muitos anos, a emoção ela era abatida. Por muitos anos, ninguém... Não, esse negócio de emoção deixa em casa. Esse negócio de emoção... Isso aí, cara, hoje, cada vez mais as pessoas estão olhando para isso e falando... Ei, você precisa olhar para suas emoções. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo, minha esposa me mandou, daquele psicólogo canadense que escreveu as 12 regras para a vida, Jordan Peterson. E ele falando que ele está cuidando das palavras que ele está comunicando. Cara, o cara é psicólogo, filósofo, é um cara que está fazendo um grande trabalho no mundo hoje, falando muito contra uma semente maligna que está sendo implantada através dos canais de comunicação. E esse cara falando que ele olha para a vida dele e ele tem que cuidar das palavras que ele fala. Ele fala assim que ele está administrando para ele não comunicar ruim sobre ele, para ele não comunicar negativamente. E aí ele parou e fez uma comparação. Ele falou, como se fosse uma madeira caída no chão, 95% dessa madeira vai apodrecer. Só que esses 5% aqui são as minhas palavras que eu não vou deixar. E esses 5% pode mudar toda a minha vida. Então, e aí ele falando que por vezes ele acorda e ele se vê falando coisas que ele não deveria estar falando. E aí eu paro e falo, mas por que ele está dizendo tudo isso? Porque a comunicação é poderosa. Muito poderosa. Aquilo que eu comunico, sabe, tem um... que sai da sua boca. Tem um outro farmacêutico japonês, Dr. Masaru Emoto, que ele fez uma pesquisa com a água. Ele pegou vasilhas de água e ele foi colocando em ambientes. E cada ambiente ele botava uma palavra. Então ele chegou aqui nesse ambiente, ele colocou amor. Colocou ali no outro ambiente e ele foi falando gratidão e tal. E colocou palavras ruins, ódio, raiva. E aí as pessoas tinham que passar, olhar a palavra escrita e falar para aquela água. Amor, gratidão. E depois ele congelou todas essas vasilhas de água marcadinhas e ele cortou esse gelo.
com um instrumento e ele foi tirando foto microscópica do gelo. Aquelas palavras, aquela água que recebeu palavras positivas, os cristais eram lindos, maravilhosos. Os cristais do gelo que formava na água. Aquela água que recebeu as palavras de ódio, de raiva. Sabe o que aconteceu, né? com aqueles cristais? Ficaram feios, horrorosos. Ficaram... E tá disponível. Se você jogar no Google, experimento Masaru Emoto, você vai ver tudo isso que eu tô te falando. Por quê? Porque as nossas palavras têm poder. E quando eu comecei a entender isso, e foi através dos cursos com o Paulo Vieira, e eu comecei a reprogramar tudo isso, e eu comecei a mudar a minha maneira de pensar, de comunicar, de agir, a controlar as minhas emoções, meu amigo, o resultado vem. O resultado vem, cara. Eu sempre cito um exemplo, né? São vários exemplos que eu tenho sobre esse assunto. Dentre eles tem um que eu gosto muito, que é de esporte também, que é do Oscar. Uhum. E o Oscar, jogador de basquete, né? O pessoal fala, Oscar Mão Santa. Oscar Mão Santa. Ele não gosta desse apelido, né? Eu falei, não, que é o Oscar Mão Treinada. É isso aí. Que ele dava mais de 1000 arremessos isso aí. por dia. Então, o treinamento que vai te levar. Né? Muitas vezes você tem um atleta de 100 metros, por exemplo, raso, olha a quantidade de treino que esse cara faz para poder ir para uma prova. Uhum. E se nessa prova, você já teve caso com o Usain Bolt, que ele queimou a largada e foi desclassificado. Isso aí. Então, quer dizer, o cara, além de tudo, lá na hora, tem que ter um mental muito forte. Então, o treinamento é a única forma que você tem de melhorar. Uhum. Né? Se você analisar todo grande atleta, às vezes você vê que hoje mais do que nunca, se você vê a história, por exemplo, do futebol, tem atleta, por exemplo, que hoje não jogaria. De forma alguma. Porque o físico hoje, o mental hoje, às vezes supera muito o talento. Sim. Né? Eu dou esse exemplo para mim do Cristiano Ronaldo. Para mim ele não é o fenômeno como o Messi. O Messi para mim é o craque. O Cristiano é o esforçado, é aquele que treina disciplina. Treinado, entendeu? Então, é isso aí. Eu acho que... Ele é um grande jogador? Cristiano Ronaldo é um grande jogador? Mas ele seria um jogador só mediano. O esforço dele fez ele chegar onde que ele chegou. Aonde ele tá ainda, né? Não tem uma fórmula do bolo, mas tem várias fórmulas aí. Sim. Você, por exemplo, citou, o que você fez? Você estava lá, estava numa situação com dificuldade, você foi buscar, né? Isso aí. Às vezes até sem querer, né? É isso aí. Ali foi... Claro que sempre tem a providência divina, né? Sempre não tenho dúvida disso. Sempre tem Deus, é Deus sempre, é o Senhor de tudo. Mas aconteceu e você você tem um livre-arbítrio, né? Para você. E você falou, não, cara, eu tenho que buscar treinamento. E hoje a gente vê pessoas procrastinando, tempo desperdiçado em rede social, vendo coisa que, sabe, boboseira que não vai te levar a lugar nenhum, conversando coisas que não vai te levar a lugar nenhum, muita gente sem intencionalidade. Isso aí. Sabe? Então, eu vejo assim, que quando você faz um treinamento, você meio que começa a se reorganizar. Totalmente. Né? E o que acontece? Eu vou até falar dessa questão da rede social. A inteligência artificial hoje, ela presta um grande serviço ou desserviço. Por quê? Se o cara começa a vir aqui, eu vou dar um exemplo para você. Nós compramos um apartamento agora, a gente tá olhando reforma. Cara, todo dia chega coisa de reforma para mim. Por quê? Porque a gente tá falando muito isso, a gente tá olhando muito isso. É a mesma coisa. Se você começar a treinar a sua vida, pesquisar lá, Paulo Vieira, pesquisar lá, grandes nomes, Tony Robbins. Muito legal o que você tá falando. A internet vai te mandar mais daquilo. Porque, ó, isso aqui hoje é igual uma faca. Tanto serve para descascar uma laranja como para matar uma pessoa. Então é muito legal o que o Beto está falando pelo seguinte, olha só, é muito interessante. Ele está falando que está, como é que é o nome do escritor que fala, que está preocupado com a fala dele? O Masaru Emoto. Não, o outro. O Jordan Peterson. Isso, que você está falando que ele está preocupado com a fala dele. Com a fala dele. Então olha bem o que ele está falando. Se a gente começar a falar aqui besteira, é isso aí. Prostituição, o que for aqui,
Daqui a pouco, quando eu parar Vai começar aqui, a te mandar. vai vir. Isso aí. E da mesma forma, se eu começar a falar coisa bacana aqui, vai Isso vir. aí. Então isso aqui é um eco. Uhum. Então é por isso que eu falo, serve para salvar, Exatamente. mas serve para matar. Exatamente. Então, Batalha, não tem jeito. A tecnologia, ela veio para ficar. Como você disse, é a faca que tanto pode descascar laranja como matar. O que eu preciso fazer é estar pronto, preparado. E aí essa preparação, ela precisa ser física. Eu preciso treinar meu corpo fisicamente. Eu preciso ter um treinamento espiritual. Por quê? Porque eu creio, cara, que existe um Deus que controla tudo. Então é melhor eu estar jogando no time dele. E eu preciso também de um treinamento emocional. E esse emocional, ele vai razão e emoção. Ele é técnico, mas ele é emocional. Então, se eu me preparar, a tecnologia vai me ajudar. Ela vai me ajudar a acelerar, avançar e alcançar os meus resultados. Muito bom. Então, é isso. Vocês estão diante de duas pessoas aqui. A gente deu o exemplo do Oscar, né, Schmidt? Isso aí. Oscar Schmidt sempre falou, ó, não sou craque, eu sou treinado. Eu não tenho mão santa, minha mão é treinada. Então, você também falou desde o início que você... não nasci pronto. Você é um profissional hoje bom porque você é um profissional treinado. Isso aí. E eu também vou dar aqui meu testemunho. Muitas pessoas olham para mim, pô, você tem sucesso, como é que você conseguiu? Treinamento, irmão. Todo o meu sucesso que eu tenho até hoje se faz por treinamento. Então, sendo assim, eu queria que você deixasse aqui para o público qual o contato, como é que faz para poder fazer o treinamento, buscar treinamento com você individualizado ou na Febracis, enfim. Maravilha. Bom, gente, nas redes sociais, no meu Instagram, é a rede que eu mais utilizo hoje. Você vai me encontrar lá como Beto Freitas X. Tá? Eu coloquei o X lá, que é um múltiplos, né? É um multiplicador. Legal. Então é Beto Freitas X. Lá eu compartilho muita coisa para você já ir vendo essa jornada. Eu tô fazendo agora, Fernando, um desafio de 40 dias subir no Morro do Moreno todos os dias. Me chama, então, pô. todo dia eu tô lá, bom dia gigante. Vambora amanhã, 10 para 6 no pé do morro. Então beleza. Vambora? Bora. Então mais um aqui que vai encarar o desafio amanhã. E eu chego lá em cima, o meu bom dia é vendo o sol nascer e dando bom dia pros gigantes. Bom dia, gigante, vamos acordar. Então você vai me achar lá nas redes sociais, no Instagram Beto Freitas X, e na Febracis, a gente está aqui na Avenida Nossa Senhora da Penha, no edifício Corporate Center, a loja 1 é a loja da Febracis. Ali a gente faz vários treinamentos, mas eu te digo, comece pelo método CIS. Você quer saber mais informações, me chama lá que eu vou te mandar. O método CIS, ele vai ser um treinamento que o custo é baixo, pro tanto que ele entrega e o tanto que ele vai gerar, como o próprio Fernando falou, de muitos amigos. Você também, Fernando, você tem que fazer o método CIS, viu? Eu já paguei muito para muitas pessoas fazerem. Eu sei disso. Sei. Mas é isso, gente. Assim. Beto Freitas X, pode seguir lá, que a gente está sempre compartilhando, e eu acho que esse é um dos grandes segredos que fez parte da minha jornada, sabe, o Fernando? É contribuir. Quanto mais eu vou contribuindo, quanto mais eu vou pegando esse conhecimento, compartilhando, mais eu tô crescendo, Muito legal, Beto, muito legal. E é isso aí, meu irmão. Obrigado de coração. Tamo junto. Batalha Cast de gigantes hoje, hein? Um abraço, até a próxima.